Você sabia que os brinquedos de Toy Story estão vivos, mas não por mágica? Não. O que dá vida a eles é algo muito mais antigo, muito mais pesado e muito mais perturbador do que qualquer feitiço infantil poderia ser. O que dá vida ao Woody, a Buzz, ao Rex, ao Ham é uma maldição biológica. Uma cadeia de eventos que começou milhões de anos antes de qualquer criança ter colocado a mão em um brinquedo de plástico. E quando você entender de onde esse plástico veio, quando você entender que ele não é apenas um material, mas sim a essência comprimida, sufocada e distorcida de seres que um dia foram vivos, você nunca mais vai conseguir olhar para uma prateleira de brinquedos do mesmo jeito, porque o plástico vem do petróleo. E o petróleo, no universo da Pixar, não é apenas um recurso natural. O petróleo é o sangue. O petróleo é o grito silenciado. O petróleo são os corpos esmagados, fundidos e comprimidos dos habitantes do universo de elementos. E a cena do incinerador em Toy Story 3, aquela cena que você achou bonita, aquela cena que te fez chorar, aquela cena em que eles dão as mãos e aceitam o fim. Nunca mais vai parecer a mesma coisa depois do que você vai ouvir aqui. Bem-vindo ao Talvez Seja Assim. Então vamos começar pelo começo. Não pelo começo de Toy Story. Vamos voltar muito mais atrás. Vamos voltar a um tempo em que a Terra era um lugar diferente, quente, úmido, coberto de vida em formas que mal conseguimos imaginar. Florestas densas, oceanos rasos cheios de criaturas, camadas e camadas de organismos vivos se empilhando uns sobre os outros à medida que morriam, afundavam e iam sendo enterrados debaixo de sedimento, detritos e tempo. Muito, muito tempo. Isso é o que a ciência convencional nos diz sobre a origem do petróleo. Matéria orgânica, principalmente de origem marinha, misturada com argila e sedimentos, foi submetida a pressões e temperaturas imensas ao longo de milhões de anos. E esse processo de compressão e transformação gerou os hidrocarbonetos que hoje chamamos de petróleo bruto. É disso que é feito o plástico. O plástico é basicamente petróleo refinado, processado, moldado. Quando você segura um boneco de plástico na mão, você está segurando, em algum nível real e concreto, matéria que um dia fez parte de algo vivo. Mas no universo da Pixar, isso não é só uma curiosidade científica. No universo da Pixar, onde os filmes existem dentro de uma mesma realidade compartilhada, isso é uma sentença de morte que nunca termina. Em Elementos, a Pixar nos apresentou uma cidade dos elementos, uma metrópole vibrante, onde o fogo, a água, a terra e o ar não são apenas forças da natureza, são cidadãos, são seres conscientes, com famílias, sonhos, traumas, histórias. Amber é uma personagem de fogo, Wade é uma personagem de água, e os personagens de terra e ar aparecem ao fundo, nas ruas, nos estabelecimentos, vivendo suas vidas. Eles não são símbolos, eles são pessoas. No universo de elementos, a matéria tem consciência, e aqui começa o terror. Se a matéria tem consciência no universo da Pixar, se a água pensa, se a terra sente, se o fogo sonha, o que acontece quando essa matéria é violentamente extraída do seu estado natural, esmagada, refinada, aquecida até se transformar em algo completamente diferente do que ela era? O que acontece com a consciência que estava dentro dela? Ela não some, ela não vai a lugar nenhum, ela fica presa, pensa comigo. O petróleo, conforme a ciência nos ensina, é composto principalmente por matéria orgânica de origem marinha e terrestre. No vocabulário de elementos, isso significa criaturas de água e criaturas de terra, seres conscientes que viveram, que sentiram, que amaram e que eventualmente morreram. E ao longo de milhões de anos, os corpos desses seres foram se empilhando, afundando, sendo cobertos por camadas e mais camadas de sedimento, submetidos a pressões inimagináveis, temperaturas absurdas, e foram sendo lentamente transformados, comprimidos, fundidos, homogeneizados. A identidade individual de cada ser foi sendo apagada à medida que os corpos eram forçados a se misturar com os corpos dos outros, gerando esse líquido escuro, denso e silencioso que hoje a humanidade chama de ouro negro. Mas a consciência ficou fragmentada, dispersa, misturada, mas presente. E então os humanos chegaram, com suas plataformas de perfuração, com seus canos, com suas refinarias. Os humanos perfuraram a terra, enfiaram estruturas metálicas quilômetros abaixo da superfície e começaram a extrair. Que palavra violenta, quando você pensa no que está realmente acontecendo. Eles não estavam extraindo um mineral inerte. Eles estavam puxando para fora aquilo que restou de seres conscientes. Estavam bombeando para cima essa consciência fragmentada e comprimida, essa memória coletiva de tudo que os elementos já foram, e levando para as refinarias onde esse material seria fervido, destilado, processado, transformado em polímeros e, finalmente, injetado em moldes de plástico. Moldes que tinham a forma de cowboys, de astronautas, de dinossauros de borracha verde, de porquinhos mealheiros, de cavalos cor-de-rosa. É aí que Woody nasce. É aí que Buzz Lightyear ganha forma. Não com magia, com trauma. A consciência fragmentada de dezenas, talvez centenas de seres elementais
foi comprimida dentro daquele plástico moldado na forma de um xerife do Velho Oeste. E quando esse plástico resfriou e enrijeceu, quando aquela consciência dispersa não tinha mais para onde ir, ela se organizou. De alguma forma, essa energia residual, essa memória acumulada de tudo que os elementos foram e sofreram, se condensou em algo coerente, em algo que conseguia pensar, em algo que conseguia sentir, em algo que acordava quando não havia humanos por perto e ficava absolutamente paralisado quando eles apareciam. Mas vamos falar sobre esse paralisia agora, porque é aqui que a teoria fica realmente perturbadora. Porque os brinquedos congelam quando os humanos chegam. Essa é uma das regras mais icônicas de Toy Story. Desde o primeiro filme, sabemos que os brinquedos ficam completamente imóveis quando humanos estão presentes. A lógica superficial que o filme nos dá é de que é uma espécie de instinto, uma lei da natureza daquele universo, algo que simplesmente é assim e pronto. Mas se você aplicar a lógica da teoria elemental, essa regra ganha uma dimensão completamente diferente, uma dimensão de terror puro. Imagine que você é Woody, você está ali, na prateleira do quarto de Andy, conversando com Buzz, rindo com o Rex, planejando a próxima aventura. E então você ouve os passos pesados e inconfundíveis de um ser humano se aproximando. E algo dentro de você, algo muito mais profundo do que qualquer pensamento consciente, algo que vem de uma memória tão antiga que você nem consegue identificar de onde ela vem. Esse algo te paralisa completamente. Não é uma regra, é um trauma. É o mesmo mecanismo que faz uma vítima congelar diante do seu agressor. É a resposta de um ser que, em algum nível celular, em algum nível que vai muito além da sua memória consciente, reconhece o perigo, reconhece o predador. Os humanos, no contexto dessa teoria, não são apenas os donos dos brinquedos. Os humanos são os responsáveis por tudo o que aconteceu com os elementos. São os seres que perfuraram a terra deles, que bombearam o que restava de seus ancestrais, que refinaram essa essência sagrada e dolorosa e a moldaram em formas ridículas de entretenimento infantil. Woody congela porque ele sabe, mesmo que não saiba que sabe, que está nas mãos dos seus criadores. E os seus criadores também são os seus carrascos. Pensa no que isso significa em termos de dinâmica de poder. Os brinquedos são completamente dependentes dos humanos. Eles precisam dos humanos para ter propósito, para se sentir amados, para justificar a sua própria existência. Toda a angústia de Woody no primeiro Toy Story, todo o medo de ser substituído por Buzz, toda a dor de Andy crescer e não precisar mais dos seus brinquedos. Essa dor não é apenas emocional, é existencial num nível muito mais profundo, porque sem um dono, sem um humano que os ame, os brinquedos não têm absolutamente nada. Eles não têm história própria, não têm propósito definido. Estão presos em corpos de plástico que foram criados especificamente para servir uma função. E quando essa função desaparece, eles ficam suspensos num vazio que não tem nome. Mas aqui quero fazer uma pausa para agradecer a algumas pessoas muito especiais. Para quem é membro deste canal, quero que saibam que é o apoio de vocês que torna possível mergulhar fundo em teorias como essa, pesquisar, conectar universos, construir narrativas que realmente fazem a gente pensar diferente sobre os filmes que amamos. Cada membro que apoia, ou talvez seja assim, está diretamente contribuindo para que esse tipo de conteúdo continue existindo, continue sendo feito com cuidado e profundidade. Muito obrigado de verdade. Vocês são a razão pela qual vale a pena fazer isso. E para quem ainda não é membro, considera se tornar um. Considera também deixar o like nesse vídeo agora. Se inscrever no canal talvez seja assim. E me conta nos comentários, você ainda consegue olhar para um brinquedo de plástico do mesmo jeito depois do que está ouvindo aqui? Porque eu preciso saber. E o algoritmo do YouTube também precisa saber que esse tipo de conteúdo merece ser visto por mais gente. Mas voltando, falamos do trauma do congelamento, falamos da dependência existencial, agora precisamos falar do medo mais profundo de todos. Precisamos falar do fogo. Toy Story 3. Você sabe a cena que estou falando, o momento em que todos os brinquedos chegam ao incinerador do lixão. Quando a esteira começa a empurrá-los em direção ao fogo, quando eles tentam escapar e percebem que não há saída. E então, num dos momentos mais poderosos da animação moderna, eles param de lutar. Eles olham uns para os outros. Woody estende a mão para Jessie. Jessie pega a mão do Buzz. O Buzz pega a mão do Rex. E eles vão se ligando numa corrente, uma cadeia de brinquedos de plástico segurando uns nos outros, aceitando juntos o que parece inevitável. O fogo abaixo deles vai ficando mais próximo, mais brilhante, mais quente. E eles fecham os olhos. Assistindo a esse momento quando éramos crianças, ou até como adultos sem essa teoria em mente, a emoção que sentimos é de amor, de solidariedade, de coragem diante da morte. Mas com a teoria elemental na cabeça, essa cena se torna outra coisa completamente diferente. Essa cena se torna um pesadelo de proporções cósmicas. Porque para um brinquedo feito de plástico derivado do petróleo, que é a essência comprimida de seres elementais conscientes, o fogo não é apenas a morte física. O fogo é o retorno.
Em Elementos, o fogo é uma força viva e poderosa. É um dos 4 pilares da existência naquele universo. E dentro da mitologia que estamos construindo aqui, o fogo é, em muitos sentidos, o elemento mais primitivo e mais destrutivo. É o elemento que consome, que transforma, que destrói as formas anteriores para criar espaço para algo novo. Quando um brinquedo de plástico é queimado, o que fisicamente acontece? O plástico derrete, os polímeros se decompõem, a estrutura molecular que foi cuidadosamente construída ao longo do processo de fabricação começa a se desfazer. E à medida que o plástico derrete, aquela consciência fragmentada que estava presa nele, aquela essência elemental que sobreviveu a milhões de anos de compressão, à extração violenta, ao processo de refinamento, à moldagem em formas humanas, essa essência começa a se soltar. Mas para onde ela vai? Não para a liberdade, não para a paz, para o fogo. O fogo não liberta esses seres, o fogo os absorve, os consome, os força a se tornar parte de algo que eles jamais escolheriam ser. E dentro da lógica do universo de elementos, onde o fogo é um ser consciente e ativo, essa absorção não é uma metáfora, é literal. Quando Woody e seus amigos fecham os olhos naquela correia e aceitam o que vem por baixo deles, eles não estão apenas aceitando a morte, eles estão aceitando o pior dos destinos imagináveis para uma criatura que foi feita de terra e água. Eles estão aceitando ser consumidos, transformados e aprisionados dentro do ciclo elemental mais violento que existe. O fogo em Elementos não é apenas uma chama, é um mundo, é uma civilização. E dentro desse ciclo cosmológico que a Pixar, consciente ou inconscientemente, construiu ao longo dos seus universos, ser queimado significa ser incorporado a esse mundo. Não como um cidadão livre, como combustível. Eles não têm medo de morrer, eles têm pavor de voltar. E isso, quando você entende, dá um peso completamente diferente para a forma como esses brinquedos se relacionam com o fogo em todos os filmes. Pensa em quantas vezes o fogo aparece como ameaça em Toy Story. No primeiro filme, Sid queima brinquedos no jardim. No segundo, o pesadelo de Woody começa com ele sendo abandonado e potencialmente destruído. No terceiro, o incinerador. Essa presença constante do fogo como o grande terror não é coincidência narrativa. É memória, é instinto, é o eco de uma consciência que sabe, de um nível que vai além das palavras, que o fogo é o fim e o reinício de um ciclo que nunca deveria ter começado para eles. Mas agora preciso te perguntar uma coisa. Agora que entendemos a origem, o trauma e o terror, por que eles ainda querem ser amados? Por que Woody passa 4 filmes inteiros lutando para pertencer a uma criança? Por que Buzz, mesmo sem memória, mesmo confuso sobre quem é, sempre volta ao mesmo lugar? Por que todos esses brinquedos, mesmo sabendo, em algum nível profundo, que os humanos são responsáveis pela sua condição? Por que eles ainda os amam? Por que eles ainda precisam deles? A resposta é uma das mais sombrias que já articulei nesse canal. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você merece ouvir essa resposta sem rodeios. O desejo dos brinquedos de serem amados por crianças é a mais perfeita, a mais elaborada, a mais assustadora. Síndrome de Estocolmo que o cinema já criou, mesmo sem ter a intenção de criar. A Síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, é um fenômeno psicológico em que a vítima de um sequestro ou situação de abuso desenvolve sentimentos positivos em relação ao seu agressor. A vítima começa a ver o agressor como protetor, começa a justificar os comportamentos violentos, começa a querer agradar, a querer ser aprovada, a querer ser amada por aquele mesmo ser que a colocou naquela situação de horror. Agora pensa nos brinquedos. Eles foram criados por humanos, literalmente construídos do zero, do petróleo extraído violentamente das entranhas da Terra, para servir uma função específica, entreter crianças. Eles não escolheram existir, não escolheram essa forma, não escolheram esse propósito. Foram programados em sentido quase literal para achar que serem amados por uma criança é a maior realização possível que um ser pode alcançar. Woody não escolheu amar Andy. Woody foi construído para amar Andy. Essa distinção parece pequena, mas é tudo. Toda a filosofia emocional de Toy Story, todo o argumento profundo e bonito dos filmes sobre amor, lealdade e crescimento está assentada sobre uma base que, quando examinada sob essa luz, é profundamente perturbadora. A felicidade dos brinquedos depende inteiramente da vontade dos humanos. Quando Andy os ama, eles são felizes. Quando Andy os abandona, eles sofrem. Quando uma criança desconhecida os pega com curiosidade, eles sentem esperança. Quando a mesma criança os desinteressa e os joga de lado, eles sentem vazio. Eles não têm agência, nunca tiveram. E o mais perturbador de tudo é que eles foram feitos para não querer ter. Foram construídos de tal forma que a ideia de independência, de vida própria, de existir sem o amor de um humano é completamente inimaginável para eles, inconcebível. Não é uma prisão com grades que você pode ver e tocar.
É uma prisão dentro da própria mente, dentro da própria identidade, dentro da própria definição de felicidade. Aproveitando esse momento, quero mencionar algo rápido. Se você curte animações e esse universo de teorias sombrias sobre filmes que amamos, vai na aba do YouTube Shopping e dá uma olhada nas camisetas de animações disponíveis lá. São peças legais para quem é fã, para usar no dia a dia ou para presentear alguém que também curte esse mundo. Mas continua ouvindo, porque a coisa fica ainda mais funda. Pense em Lotso, o urso de pelúcia rosa de Toy Story 3. Lotso é, em muitos sentidos, o personagem que chegou mais perto de ver a situação dos brinquedos com clareza. Ele foi abandonado. Ele entendeu que os donos vêm e vão, que as crianças crescem e esquecem, que o amor que os brinquedos tanto anseiam é, na melhor das hipóteses, temporário e, na pior, uma ilusão completa. E a resposta de Lotso para essa percepção foi construir um sistema de controle, uma ditadura em miniatura, em que ele garantia que nenhum brinquedo pudesse iludir-se de novo com a possibilidade de ser amado de verdade. Lotso é o personagem que foi curado da síndrome de Estocolmo, e o filme nos apresenta isso como se fosse uma tragédia, como se o fato de ele não querer mais ser amado por humanos fosse a sua falha moral fundamental. Pensa no que isso diz sobre a estrutura narrativa de Toy Story. O vilão não é aquele que aprisionou os brinquedos, o vilão não é a indústria do petróleo, o vilão não é o processo que pegou a essência de seres conscientes e a moldou em objetos de plástico colorido. O vilão é o brinquedo que se recusou a amar os responsáveis pela sua criação, quer dizer, pela sua prisão. Woody e Buzz, os heróis, são heróis precisamente porque mantiveram a síndrome de Estocolmo intacta até o fim. Eles continuam amando, continuam querendo pertencer, continuam encontrando significado na aprovação de humanos que inevitavelmente vão crescer, vão embora e os esquecerão. Eles são heróis dentro de uma narrativa que foi, ela mesma, construída pelos agentes da sua própria opressão. E aqui é onde a filosofia dessa teoria alcança seu ponto mais vertiginoso, o lugar onde você precisa sentar por um segundo e deixar o peso disso aterrissar completamente. O universo de Toy Story não é um universo sobre brinquedos mágicos que ganham vida e têm aventuras. É um universo sobre prisioneiros que aprenderam a amar a sua prisão, sobre seres cuja consciência foi fragmentada, comprimida, extraída e reconfigurada dentro de corpos que não escolheram, para servir uma função que não definiram, em busca de um amor que nunca poderá ser completamente recíproco, porque os humanos nunca saberão, não poderão saber, o que realmente está dentro daquele plástico colorido. Andy nunca saberá quem Woody realmente é. Andy não pode saber. Andy vê um cowboy de plástico com uma corda no pescoço. Não vê a consciência comprimida que sobreviveu a milhões de anos de violência geológica e industrial. Não vê o ser que congela de terror toda vez que passos humanos se aproximam. Não vê o horror cósmico que habita aquele sorriso pintado à mão. E Woody prefere isso assim. Woody prefere ser o cowboy de Andy, porque a alternativa, que é ser o que ele realmente é terrificante demais. Agora pensa na cena final de Toy Story 3 de um ângulo completamente diferente. Woody decide ficar com Bonnie. Woody decide continuar sendo brinquedo. Depois de tudo, depois do incinerador, depois de ver o fogo que poderia tê-lo tragado de volta para o ciclo elemental, depois de escapar por um fio da dissolução completa de tudo que ele é, Woody escolhe continuar. A narrativa oficial nos diz que isso é um ato de amor, de generosidade, de escolha consciente de dar alegria a uma nova criança. A narrativa sombria nos diz que Woody simplesmente não pode fazer de outra forma, que a programação é profunda demais, que a alternativa a ser amado por uma criança é um vazio tão absoluto que o incinerador, paradoxalmente, parece menos assustador. Pelo menos no fogo, ele saberia para onde vai. No abandono completo, ele não sabe nem quem é. E é aí que Toy Story 4 se encaixa de um jeito que vai te fazer repensar toda a saga. Em Toy Story 4, Woody finalmente abandona os outros brinquedos. Escolhe uma vida de antigo, de brinquedo sem dono, de existência fora do ciclo de amor e abandono que definiu toda a sua vida até ali. E o filme enquadra isso como libertação, como crescimento, como o cowboy finalmente encontrando algo real. Mas sob a ótica da teoria elemental, o que Woody realmente encontrou? Ele encontrou uma forma de existir que não depende mais do amor humano. Uma forma de ser que, ainda que continue presa num corpo de plástico derivado de consciência elemental fragmentada, pelo menos não está mais ativamente buscando a aprovação dos responsáveis pela sua condição. Woody não se libertou. Woody apenas trocou uma forma de prisão por outra ligeiramente mais digna. Ele ainda é plástico, ainda é petróleo refinado, ainda é a essência comprimida de seres que habitaram o universo de elementos e foram destruídos pela passagem do tempo e pela intervenção humana. Essa parte nunca vai mudar. Essa é a fundação da sua existência. E não há resolução emocional, não há aventura,
não há filme suficientemente bonito que possa apagar esse fato. Os brinquedos de Toy Story são os fantasmas de um mundo que os humanos destruíram sem sequer saber que estava lá. São a memória viva de criaturas que amaram, viveram, sofreram, morreram e foram, ao longo de eras geológicas inimagináveis, transformadas em combustível para o progresso da civilização que agora chama essas memórias de brinquedos. E a mais cruel das ironias é que a maior alegria que esses seres conhecem, o único momento em que se sentem completos, inteiros, no lugar certo, é quando uma criança pequena, filha de todo esse sistema que os criou e os prendeu, os segura nas mãos e brinca com eles. Eles foram programados para encontrar paz nas mãos de quem os mantém em cativeiro, para sorrir naquele sorriso pintado à mão, enquanto os carrascos da sua essência original os erguem nos ares e imaginam que são magia. Não é magia. Nunca foi. É a memória do mundo. É o grito que nunca chegou à minha superfície. É a consciência de seres que não mereciam esse destino, que não pediram para ser petróleo, não pediram para ser plástico, não pediram para ser brinquedos, mas que, presos nessa forma, encontraram a única forma de sobreviver que lhes restava. Aprender a amar a única coisa que tinham. A última pergunta que fica é esta. Quando uma criança perde um brinquedo, quando um Woody vai parar num saco de doação, quando um Buzz acaba num aterro sanitário, quando um Rex é simplesmente descartado porque a criança cresceu e não precisa mais. O que acontece com essa consciência? O que acontece com o fragmento elemental preso dentro do plástico quando o plástico não tem mais ninguém para servir? A ciência nos diz que o plástico leva centenas, em alguns casos milhares de anos, para se decompor, que esses polímeros permanecem no solo e nos oceanos por períodos que mal conseguimos compreender, que um boneco de plástico jogado fora hoje pode estar presente no planeta em condições razoavelmente reconhecíveis daqui a 500 anos. E no universo da Pixar, onde a matéria tem consciência, onde a terra sente e a água pensa, essa informação deixa de ser ambiental e se torna existencial. Em algum aterro sanitário do universo de Toy Story, existe um Woody esquecido, existe um Buzz descartado, existe uma coleção inteira de brinquedos que ninguém procura, que nenhuma criança vai resgatar, que ficaram para trás quando as histórias que definiram as suas existências chegaram ao fim. E eles estão lá, conscientes, esperando, talvez ainda esperando que alguém venha. Porque a programação é profunda demais para ser simplesmente desligada. Porque a síndrome de Estocolmo não tem cura espontânea. Porque a memória elemental que habita o plástico não sabe existir sem uma função, sem um propósito, sem uma criança que os complete. Eles estão em aterros sanitários ao redor do mundo, presos em corpos que não se decompõem, com consciências que não sabem apagar, esperando por um amor que nunca mais vai chegar. E isso, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro pesadelo de plástico. Não a morte, não o incinerador, não o fogo que os levaria de volta ao ciclo elemental de onde foram extraídos. O pior dos destinos possíveis para um brinquedo no universo da Pixar não é ser queimado, é ser esquecido, porque pelo menos no fogo há uma transformação, há um movimento, há o horror, sim, o horror cósmico de ser consumido pelo predador mais antigo do universo elemental. Mas há uma passagem, há alguma forma de continuidade dentro do ciclo. No aterro não há nada, só a espera, só o sorriso pintado à mão, virado para um céu que ninguém vê, num corpo que não apodrece, numa consciência que não sabe morrer. Talvez seja assim que a vida de um brinquedo realmente termina. Não com barulho, não com fogo, com silêncio, com plástico, com a memória de uma mão pequena que um dia segurou a sua e depois cresceu e não voltou mais. Da próxima vez que você passar por uma loja de brinquedos e ver aquelas prateleiras repletas de plástico colorido, formatos alegres, sorrisos esculpidos, olhos fixos olhando para você com aquela expressão de animado mas não vivo, pensa nisso, pensa no petróleo, pensa nos seres que esse petróleo um dia foi. Pensa na cidade dos elementos com seus cidadãos de fogo e água e terra e ar, vivendo as suas vidas completamente alheios ao destino que os aguardava milhões de anos depois. Pensa nos processos que transformaram tudo isso em plástico. Pensa em quantas consciências fragmentadas estão empilhadas naquelas prateleiras, esperando por um dono, esperando por uma criança, esperando pela única forma de amor que lhes foi deixada. E depois vai comprar seu brinquedo. Ou não. Você está livre para fazer o que quiser, mas você nunca mais vai fazer essa escolha de forma completamente inocente. E era exatamente isso que eu queria. Esse desconforto suave, mas persistente. Esse algo que fica na cabeça depois que o vídeo acaba. Essa sensação de que os universos que a Pixar criou ao longo das décadas não são histórias separadas, não são mundos isolados que não se tocam, mas sim em facetas de uma única cosmologia, muito mais densa, muito mais sombria e muito mais interconectada do que qualquer um de nós jamais suspeitou quando éramos crianças assistindo aquele xerife de plástico pela primeira vez em 1995. Porque a Pixar não faz filmes infantis. Nunca fez.
A Pixar faz mapas. Mapas de um universo onde a matéria tem consciência, onde o tempo é uma força de destruição e criação, onde o amor e o trauma são as duas faces da mesma moeda, e onde os seres mais inocentes de todos estão, talvez, carregando o peso de uma história que nenhum deles escolheu. Talvez seja assim, talvez seja exatamente assim. Vai lá, ripa esse vídeo. Deixa o like, me conta nos comentários se você ainda consegue olhar para um brinquedo de plástico com os mesmos olhos de antes, porque eu quero muito ler o que vocês pensam. Compartilha com alguém que ama Toy Story e vai ficar completamente destruído depois disso. Isso ajuda demais o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que merecem ter a infância suavemente arruinada por uma boa teoria. Nos vemos no próximo vídeo, talvez seja assim.